Boa noite, Mirtz. Primeiro a entrar hoje. Boa noite para todo mundo que está chegando. Já já a gente conversa com a Yara, que já chegou também. Tudo, e você? Como é que tá a vida? Entrou direitinho aí? Tudo certinho. Ai, que bom, Júlio. Fico feliz, fico feliz. Estava Então, vendo a chamadinha de vocês, que a revista é aberta, ciência também. Achei isso tão oportuno. é, hoje é quase inevitável, né, que as revistas assumam a noção de ciência aberta, não necessariamente nos termos como, por exemplo, o Cielo estabelece, mas ciência aberta e acesso totalmente livre, né? Há muitas revistas que passam, não aqui no Brasil, mas muitas revistas passaram a cobrar, etc. Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Concordo plenamente com você. E é um dado de intervenção, né? É É, uma exatamente. função fundamental de formação de público, né? Isso. É, Isso que eu gosto tanto, que são patamares de formação de público, né? Assim, isso. desde o Verdade. texto mesmo até as entrevistas, né? Assim, Também, pois é. são Olha, as muito... pessoas já estão chegando. Já temos aqui, entre vários outros colegas, o Zé Alves, que nos deu boa noite, que foi entrevistado faz pouco tempo, o Júlio, meu colega de departamento de antiga, Júlio Magalhães. Já temos algumas pessoas. Vamos esperar mais um pouquinho? Claro, E que o pessoal vai entrando, tal coisa. Daí, olha aí, o boa noite do Júlio. Boa noite para todo mundo que está por aqui. Daqui a 3 minutos a gente começa a conversa com a Yara Schiavinato, que propôs para essa entrevista o tema Cultura Visual e Cultura Política no Império Luso-Brasileiro. Mais uns minutinhos, essa é a 45ª entrevista da Revista de História nesses tempos de pandemia. Quem quiser rever as 44 anteriores é só entrar ou aqui no IGTV do Instagram mesmo, ou no nosso canal do YouTube, ou pelo blog, ou pelos tocadores de podcast, Spotify, Apple, Deezer, etc. Tá em todas as plataformas. O importante é ouvir as entrevistas ou vê-las. E o ano que vem a gente retoma uma por mês, um ritmo um pouco mais tranquilo, mas ano que vem, em fevereiro, estaremos de volta aqui com as entrevistas da Revista de História. Então, boa noite para todo mundo. Já já a gente começa, né, Yara? O pessoal está chegando, tá dando boa noite aqui pelo chat. eu que agradeço a oportunidade. Imagina, para a gente é uma satisfação imensa, né? Acho que essas entrevistas elas têm muitos sentidos. Um sentido óbvio, muito imediato, muito pragmático é divulgar a revista, né? E aumentar o número de acessos, da leitura, né? dos artigos. Agora, eu acho que tem outros sentidos, da publicidade para as pesquisas que estão sendo feitas, né? Tem tanta coisa bonita que as pessoas acabam sem saber que existe, né? Tanta coisa, nossa, e daí a gente alguma coisa de positivo que tinha que ter na pandemia, né? A gente poder fazer isso de uma forma mais acessível, né? Então, é muito gostoso, é muito gostoso. E eu acho que você mostra uma outra dimensão também, você e esse tipo de atuação, que é uma outra relação com o autor ou com as pessoas que pesquisam na universidade e o papel da editoria na revista, né? Assim, Claro, claro. porque tem uma oportunidade das pessoas perceberem que a revista acadêmica tem um circuito, né? E esse Sim, é verdade. posto em discussão em várias frentes. E elas são articuladas, né? Assim, então, Isso, exatamente. isso é um ganho para a gente, porque às vezes você não tem tempo ou você não tem disponibilidade para fazer uma leitura completa ou para ir atrás de alguma coisa, Ah, mas você tem uma notícia qualificada. Isso é É, muito importante. e uma das coisas que tem acontecido com as revistas, eu acho que todo mundo que lê revistas acadêmicas já percebeu, são raras as pessoas que leem o número, como antigamente a gente fazia, né? Agora você faz uma busca e vai atrás dos artigos diretamente relacionados ao teu trabalho, aos teus temas, etc, né? E não sabe de outras coisas, né? Uhum, uhum. A organicidade do número se perdeu com as edições digitais, tudo. Daí esse investimento em dossiês, né? Que é um pouco Isso, para você prende
o leitor naquele número, porque senão é Exatamente. tagueamento, né? Você põe, Exatamente. não é? Eu acho É, isso mudança que é um pouco sutil no cotidiano de cada um, né? Mas que em massa é um dado novo de como a gente feito o mundo acadêmico e a frequência, a produção escrita e tudo mais, né? exatamente. É. Bom, já são 6h06, vamos começar? De minha parte, tranquilo. Então vamos lá. Bom, boa noite agora oficialmente para todo mundo que chegou para assistir essa 45ª entrevista da Revista de História nesses tempos de pandemia. E a gente tem hoje a satisfação, o prazer de receber a alegria. Outro dia, só fazer uma interrupção na apresentação, outro dia eu li uma passagem maravilhosa. Eu já tinha lido esse texto 500 mil vezes, a aula do Barthes no Collège de France, a primeira aula, a aula de abertura. E ele começa dizendo assim, eu poderia dizer que é uma honra estar aqui, mas honra pode ser imerecido. Alegria nunca é. Então eu vou dizer que é uma alegria estar aqui. Então Uhum. é uma honra que talvez seja merecida, mas é uma alegria receber hoje a Yara Liz Franco Schiavinato. A Yara é graduada pela Unicamp. Vamos falar um pouco dessa graduação daqui a pouco, então não vou entrar em detalhes. Mestre em multimeios, doutora em História, livre docente em História, sempre pela Unicamp. Ela foi professora da Unesp, Campos de Assis, entre 1988 e 2000, e desde 2000 é professora do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação da Unicamp, com vínculos contínuos com a história. A Yara coordena o grupo de pesquisa vinculado ao CNPq de Imagem, Cultura Visual e História, publicou muitos capítulos de livros, artigos em periódicos científicos, e entre os livros autorais eu destaco 5 títulos. A República do Progresso, que saiu pela Atual em 1995, Pátria Coroada, que é uma transposição para livro, para o formato livro da tese de doutoramento da Yara, Pátria Coroada, o Brasil como Corpo Político Autônomo, que saiu pela editora da Unesp em 1999, A Independência do Brasil, Formas de Recordar e de Esquecer, que saiu na Espanha, em Madrid, pela Fundação Mafra Távora em 2005, Cultura Visual e História, em colaboração com Eduardo Costa, publicado pela Alameda em 2016, Cultura Visual, Imagens da Modernidade, em colaboração com Érica Zerves, que saiu pela Cortez em 2018, e no finzinho eu vou pedir para que você fale do livro que está no forno e que já já vai sair por aí. Yara, é um prazer imenso, é uma alegria, uma honra, é tudo junto ter você por aqui. A gente batia um papo agora há pouco, né, enquanto esperava o início, e falava do quanto tem sido prazeroso, pelo menos para mim, que estou aqui toda semana, né, eu só não pude fazer uma dessas 45 entrevistas, daí o Chico Alambert, que acabou de entrar, fez, também é da comissão editorial. Alegria estar conversando, saber das pesquisas, e as pessoas poderem saber também do que está sendo feito e das coisas maravilhosas que são feitas na Universidade Pública Brasileira. Então, muito obrigado por você estar aqui, e eu queria começar essa conversa justamente pedindo para você falar um pouquinho dessa sua trajetória de formação inicial, digamos assim, né? Porque na academia a gente nunca para de se formar, mas de formação inicial, que é francamente interdisciplinar ou transdisciplinar, né? O seu caminho pela mídia da Unicamp. E daí depois a gente vai engatando outras conversas e vai falando de independência, vai falando de cultura visual, vai falando de cultura política, de tudo isso. Mas queria primeiro te perguntar, como foi essa experiência de circular pelas mídias digitais e paralelamente à história? Ah, bom, em primeiro lugar, eu queria te contar que eu estou muito contente de estar aqui. Eu tenho muito respeito por essa revista, é uma revista com que eu aprendo muito. E, especialmente, eu gosto muito da sua editoria, eu gosto muito do trabalho que você tem desenvolvido, Júlio, cumprimento. Então, a alegria é recíproca e é uma honra no melhor sentido. Assim, acho que isso é bom dizer. Eu queria agradecer aos colegas que estão aqui também, assim, e as pessoas que têm oportunidade de estar aqui. Eu acho que sim, eu acho que eu faço um percurso, desde a graduação, muito interessada num tema que apareceu de forma mais sistematizada para mim numa disciplina do Alcir Lenharo,
uma disciplina de quinto semestre. Então, eu sempre penso como uma disciplina pode ser potente num estudante, né? Assim, que é uma pergunta que percorre vários dos meus colegas daquela turma, que é como o poder convence. Como o poder, e aí a gente está pensando nos macropoderes e nos micropoderes, né? Assim, como eles têm poder de convencimento e como que eles têm, ou como é que a gente adere a eles e como a gente trabalha no interior deles. Quais são esses dispositivos e como eles funcionam? E naquele momento, já em 84, tinha uma preocupação minha e de alguns colegas de pensar como as artes, como as imagens e como o que a gente não chamava de mídia, naquele momento passava pelo nome mais de cinema, vamos dizer, pensando o poder do cinema como uma elaboração do imaginário do século XX, e eu concordo plenamente. Eu acho que alguém que vai estudar século XX e não estudar cinema não entendeu o século XX, entendeu? Então, acho que eu tinha esse reconhecimento por isso. Foi muito marcante, foi muito marcante. E aí, para mim, se colocou o seguinte: como é que é possível pensar mídias? E como é que é possível pensar o que eu poderia chamar hoje dos poderes das imagens, as formas de galvanização delas, e como que as mídias entram no nosso cotidiano e passam a ser formas de organização dele e do entendimento do mundo? Como é que eu podia estudar isso? Então, assim, logo em seguida, a Unicamp abre esse curso que se chama Multimeios, que é uma pós-graduação, nasceu como uma pós-graduação. Eu fui prestar o mestrado lá, pela primeira vez, querendo entender como as formas do cinema tinham funcionado no interior do governo. Esse era o primeiro projeto. Quando eu cheguei lá, e eu fui aprovado, faço parte da primeira turma, o que é muito alegre para mim, porque esse é um departamento completamente interdisciplinar. Eu trabalho nesse departamento que me formou na pós-graduação, no mestrado, e foi uma alegria, porque, para você ter uma ideia, hoje eu tenho colegas que são engenheiros, colegas fotógrafos, colegas que trabalham com mídia digital do ponto de vista de programação, vamos dizer, colegas que são cineastas, críticos, curadores, e esse é o clima do departamento. É trabalhoso trabalhar num lugar onde todo mundo tem a mesma semântica e o mesmo código, mas onde cada um pode ter potência de debate, o que para mim foi um enorme aprendizado. Eu digo que é um dos grandes ganhos do sistema universitário. Você trabalhar com aquilo que lhe difere, mas ao mesmo tempo expande o seu campo de visibilidade, aquilo que você não via e vai na fronteira daquilo, entendeu? Então eu fiz um mestrado aí, mas estudando um pintor especificamente que se chama Belmiro de Almeida. Por quê? Porque no século XIX ele é considerado, pelo crítico de arte mais importante do século XIX no Brasil, pelo Gonzaga Duque, ele é considerado um pintor moderno. Isso no final da década de 1880. Aí eu vou atrás de perguntar, mas que raios é moderno neste homem? E isso me permitiu estudar um pouco melhor. Na hora que eu vou para o doutorado, o Edgar sempre brincava comigo, que a pergunta era a minha: como o poder convence? Assim, como o poder convence? Como é que se adere ao poder? Como é que se resiste ao poder de algum jeito? E que instâncias ele opera? E com que mediações ele opera? E aí eu fui fazer o doutorado na história, muito interessada em fazer essa pergunta de como que se nasceu a ideia de um contrato social ou de um contrato político que se resolvia na monarquia. Estrategicamente, eu estudo a figura do Dom Pedro para poder entender como esse jogo político se deu em várias escalas. Eu tenho muito esse interesse, esse jogo de escalas com que os pactos, vamos dizer, as obediências, as desobediências, o indisciplinar vão se dando e como é que eles coagulam em formas de poder e como não acontece isso. Já no doutorado, tinha de novo esse debate em torno das imagens que aparecem muito em torno dos ritos cívicos e das liturgias políticas, no Dom Pedro, né? Mas que é casado com uma ideia de contrato social que está no campo constitucional e que está no campo, vamos dizer, das localidades, através de uma política de câmeras e de vários acordos com as localidades que vão sendo travados entre a Corte do Rio de Janeiro e aquilo que no período se chamava províncias coligadas, Minas, Rio e São Paulo. Quando isso era uma vasta parte do Brasil, né? São Paulo coisa longuíssima, Minas era mais expandida, o Rio de Janeiro tinha outra proporção. Então é muito interessante pensar isso.
Mas isso foi sempre muito mobilizador em mim, de pensar como é que as imagens e como é que as mídias organizam espaços de sociabilidade e subjetivações, processos de subjetivação. Quando eu pesquisei em Portugal por conta do doutorado e aqui no Brasil, uma das coisas que me chamava muito a atenção era, vou dizer nos termos de hoje, no período de outra coisa, em outra palavra, eu diria uma camada de objetos que não tinham lugar dentro da história que eu contava, mas que eles quase que pulavam no meu colo, né? A coleção de objetos etnográficos do Alexandre Rodrigues Ferreira, em Coimbra, era isso um pouco. O material do Museu Nacional, incendiado agora, mas no período não, e que era impressionante pensar só no borboletário, só nas caixas de borboletário, já falava, gente, isso pula no colo, entendeu? Assim, você vai para ver um documento e tem caixas de borboletário, ou a quantidade de medalhas heróicas monarquistas, todas elas muito dedicadas à monarquia portuguesa, aos Bragança, do Museu Histórico Nacional. E eu ficava muito intrigada com essa materialidade, de algum jeito. E como é que isso eram objetos do cotidiano? Por que eles convenciam também? Isso já era um problema para mim. E com que meios isso acontecia? Porque o poder os formas de poder não convencem à toa. Obediência não é boba, né? Cativar a obediência não é bobo, né? Assim, é muito arguto. Concordo plenamente com o Foucault quando ele diz isso. As formas com as quais você cede, você obedece, você articula, você faz parte, compactua, tudo isso é muito arguto, né? E eu ficava olhando para aquele material muito intrigada e, ao mesmo tempo, muito intrigada com alguma coisa que, para mim, já estava posta desde do multimeios no mestrado, que era pensar no poder e nas formas de transformação que as mídias estavam avassaladoramente entrando. Porque já tinha no multimeios, por isso chama o nome multimeios, esse signo e essa intuição profunda de que a hibridação era o que estava acontecendo. E que se a gente olhasse para ela, a gente não ia entender essa mudança profunda cotidiana que a gente ia viver. Então, era um debate sobre cinema, vamos dizer, porque o cinema tem essa linguagem, a crítica da linguagem organizada do que são os campos de mídia, e há nesse momento no Brasil, Júlio, você bem sabe, o estudo da fotografia crescendo no Brasil. Tem um estudo que cresce na década de 80 no Brasil, e que é uma entrada de uma outra forma de estudo da fotografia, que passa muito pela cultura visual, é justamente o campo fotográfico que muda. Não só por causa da obra do Boris Kosoy, que é uma obra de referência, mas pela excelência, vamos dizer, de produção dos fotógrafos. Se a gente pensar nisso, o Brasil tem uma produção fotográfica de primeira grandeza, mas também uma elaboração na década de 90, que eu acho que aparece de forma mais sistematizada na obra do professor Upiano, Bezerra de Menezes, professor dessa casa, da USP, à frente do Museu Paulista, discutindo cultura visual. Então, eu acho que monta-se um plano de lugares onde a interdisciplinariedade dos campos, onde cada conhecimento é pensado em sua singularidade, mas em diálogo e em arenas de disputa com outros saberes, estava em jogo. E que também aparece determinadas epistemes que atravessam campos diferenciados ou atravessam campos comuns. E eu acho que a gente tem um dado, acho que eu posso dizer geracional, que a gente aprendeu muito, por um exemplo, com campos em diálogo. A história em diálogo com a literatura, vamos pensar. A história em diálogo com a antropologia. A história em diálogo com o cinema. Quer dizer, há uma eu acho que é um dos dados de mudança dos anos 80, 90, que é uma espécie de potência pletora de conversa, vamos dizer, de novos campos de debate. E aí, em 2000, o Multimeios abre uma vaga para o departamento aqui na Unicamp, eu ensinava na Unesp, para esse novo campo, que era uma disciplina que se chamava Comunicação Sociedade. E aí eu prestei para vir para esse concurso. No concurso, a banca me coloca a seguinte questão. Olha só como a minha vida enviesou para aí, nesse momento, com muita força. A banca me pergunta, olha, a pessoa que vier para esse concurso
tem uma responsabilidade por causa da disciplina, como a disciplina é uma disciplina muito marcada pela ideia de sociedade, pela presença da mídia em sociedade, comunicação, cultura e sociedade, a gente pensa que essa pessoa vai estar um pouco à frente de um projeto de graduação. Eu tinha acabado de ajudar a participar de uma equipe na Unesp que tinha reordenado um pouco a grade da história na Unesp, em Assis. Eu falei, eu tinha feito isso, fiz assim, assado, conversamos. Aí eu passei no concurso e montei o projeto junto com o grupo, um pouco tive à frente desse processo de montar a mediologia, que é uma graduação no Brasil que sai um pouco já dessa base, dessa compreensão, que existia desde o Multimês lá de 86. O departamento é criado em 84, salvo engano, mas já estava no mestrado que eu comecei em 86. Há uma tendência global da hibridação das mídias. E essa tendência global, que aparece no primeiro plano, estrategicamente, como projeto militar, então aparecia na NASA, aparece dentro da que é usar o parque da computação e das tecnologia de informação para garantir as mídias interligadas e a finura da informação, a qualidade, a destreza da informação em escala global, isso vai chegar nas mídias e isso vai entrar no cotidiano. E é isso que faz com que o curso já nasça pensando que as mídias são híbridas. E que se a gente quiser formar alguém para pensar mídia, como era nos 2000, isso estava lá no projeto. Para pensar no século XXI e no que vem, já tem que pensar em diálogo com essa situação das mídias, cada uma em si, é claro, a gente discute isso, mas quais são as plataformas ou os modos pelos quais elas se operacionalizam juntas e reeducam um pouco as formas com as que a gente pensa. Acho que é uma aposta acadêmica mesmo, feita pela Unicamp, e do qual eu tenho muita alegria, no melhor sentido aí mesmo, de estar com os colegas levando à frente, que é pensar que as mídias são formas de intervir no mundo e agora estamos aqui deste jeito, um pouco construtoras das nossas realidades, né? Assim, e elas exigem performances desses sujeitos, processos de subjetivação que precisam ser pensados dessa maneira. Então, é por isso que eu dou uma disciplina, eu vou te contar a grade do primeiro ano, para você prestar atenção, poder contar para os colegas, para as pessoas que têm a delicadeza de estar aqui com a gente. Ai, Ravena, que bom ler isso. A Ravena é das primeiras turmas, está aqui. Hoje está na UFBA, fazendo doutorado lá. Tem uma coisa muito bonita, que eu dou uma disciplina, eu ministro uma disciplina que chama Imagem e Cultura Moderna, onde a gente vai discutindo como que a imagem ganha essa potência a partir do debate do Renascimento e o que acontece nela. Esse livro que você comentou, que eu publiquei com a Érica Zeves, são os exercícios de metodologia ativa para o pensamento do século XIX e século XIX, emergência fotográfica, do primeiro cinema nessa disciplina. A Érica fez parte do projeto PED e a gente fez o livro a partir disso, discutindo o que o século XIX, então, viveu de novo em torno dessa experiência. O que é que emergiu, que é radicalmente singular do século XIX. Né? Assim, então, é um pouco esse exercício. Nesse mesmo semestre, os alunos têm uma disciplina de programação na computação e elementos fundamentais de matemática, história da fotografia e teoria da comunicação. Então, essa percepção, quando eu digo híbrida, é uma vivência diária, porque essa percepção de que se você não tiver esses elementos que são históricos, que são da ordem da linguagem, que são da ordem de uma... Não é que os nossos alunos, os nossos estudantes necessariamente saem programando. Alguns até já chegam assim hoje em dia, mas eles têm essa formação que é um básico para poder dialogar sobre isso e fazer questões. É por isso que esse interdisciplinar nunca deixou de estar em mim como um problema de história, efetivamente. Porque ele diz muito realisticamente ele envia para o presente. O que o tempo presente demanda? No nosso projeto tem uma frase que a gente faz, que é dizer de que se tinha uma mudança em 2000 que a gente percebia que era muito drástica, era justamente, e a gente usa essa palavra, a plataformização da vida cotidiana através das mídias.
E hoje sim. parece uma realidade tangível, né? Assim, É, então, parece quase profético, mas não era. Vinha já de 20 anos, vamos dizer, naquela altura, 15 anos, de debate com as 17, de debate do departamento e do campo, se pensando nisso. Então, de fato, a Unicamp faz uma coisa que eu gosto bem, que é ter sinalizado para essa necessidade, entendeu? E o quanto isso mudava também o mundo do trabalho. sim. Eu acho que essa é uma das grandes mudanças contemporâneas, né? Assim, cada um aqui pode contar isso na sua quase um anedotário. Todo mundo tem um anedotário do que foram esses 2 últimos. Vou Ah, contar 2 anos, porque para nós faz 4 semestres, né? Assim, exatamente, é. mas ele só chegará a 2 anos em março. Mas eu acho que tem um saldo quase de 4 semestres, então a gente tem essa noção de muito período, né, assim, de trabalho, mas que acho que essa dimensão do quanto interfere na nossa vida do trabalho e o quanto é que ela afeta profundamente a condição do emprego. Então, isso também era uma preocupação que a gente tinha lá de trás na organização do projeto, né, na implementação dele, é de que o nosso estudante e a pessoa que a gente formasse, os alunos se chamam de diálogo, por causa do diálogo. E eu acho Ah, uma gracinha. Eu acho muito com cara de, como é que eu vou dizer? Uma gracinha no melhor sentido. Assim, sim, sim. é feliz, né? Porque aposta no diálogo. E eu Uhum. gosto que é um termo que eles escolheram. Não é da gente para com eles, entendeu? É deles para consigo. Eu gosto muito dessa experiência. E aí eles diziam uma coisa que a gente sempre comenta com eles, que eles são formados para o mundo do trabalho. E que o mundo do trabalho ele é super corresponsável. E que acabou a ideia de que você faz uma graduação e está formado. Lógico, é. Isso acabou, né? É uma juventude e a nossa condição contemporânea de trabalho é de educação continuada, né? De qualificação continuada. Quando você estava falando de mim um pouquinho, você disse, a gente nunca para de estudar. Eu acho que a condição contemporânea de trabalhar é você incorpora a condição de estudante, entendeu? Então, nessa medida, para mim, esse estudo com as mídias e tudo mais é muito intrínseco, porque ele debate muito o que a história pode fazer no presente, né? Assim, e como que a gente, se não historicizar e entender essas relações, a gente pode perder muito da percepção do contemporâneo, né? E da experiência, como ela é partilhada, porque ela vai ser, e eu acho que cada vez mais, partilhada desse jeito, né? Que a gente está aqui. Então, acho que ela evoca isso. Nossa, que bonito, né? Que bonito, que necessário discutir isso ainda mais hoje. Quer dizer, sempre foi necessário, mas agora é evidente a necessidade, é urgente levar adiante a discussão dessa circulação de informações, etc. Mas, Yara, você, num determinado momento, mencionou o trabalho com fotografia, não é? Sua busca com fotografia. E você tem atualmente uma pesquisa sobre o Hercule Florence, né? Isso. Por onde passa essa pesquisa e como que isso se junta com a escrita da história, com o discurso da história? Porque você também você foi falando das mídias e num dado momento você fala embora fosse evidente o fio que você estava seguindo, Uhum. você não usou a palavra história, mas num dado momento da sua fala você amarrou tudo dizendo não tem jeito disso não ser história, né? Isso. Como que você aplica isso a esse trabalho de pesquisa com Hercule Florence? Júlia, eu te agradeço imenso essa pergunta. Que eu sou de Campinas, mas não é por bairrismo que eu vou estudar aquele. Eu cheguei ainda a esse ponto, poderia ser, mas não é isso. O Flor, eu acho que tem 3 grandes questões que me fazem chegar nele, mas é um estudo que eu tinha vontade de mexer com ele há muito tempo, mas era um estudo que eu sabia, é muito curioso isso, é um objeto que estava na minha mão, que eu conhecia bastante a documentação, tinha tido a chance de conviver, olhar e etc, sei lá, desde meados dos anos 2000 mesmo. Mas eu achava que era um estudo que exige uma pesquisadora mais bem formada, entendeu? Assim, é muito curioso, porque eu vou te contar por quê, eu vou te contar por quê. Porque várias coisas. Entre elas, o seguinte: primeiro, uma coisa que o Magnus Pereira acho que sistematiza bem, mas que também é muito importante.
O Magnus chama a atenção da gente, não sei se todo mundo sabe, professor da Federal do Paraná, um grande estudioso do final do século XVIII, começo do século XIX, da história de ciência, do lugar das viagens, de que a gente paga muito tributo para um certo critério da ideia de viajantes no Brasil. Entendendo que muito de uma documentação, de uma produção de ciência, de uma produção de acervos a respeito do Brasil, ficou debaixo dessa chancela. E que ela é muito protocolar e ela amarra determinadas coisas. E se assim não fosse, ele dá um segundo alerta de que, no meados do século XX, você tem uma produção editorial que é muito vinculada a uma história oficial, vamos dizer assim. Entre eles, a gente pode pensar o Afonso Toné, que foi o diretor do Museu Paulista, um decisivo diretor do Museu Paulista, que o torna, né, esse museu histórico, vamos dizer, de que a noção de viajante era aquela. Não à toa, o próprio Toné vai transformar o Hercule Florence num patriarca da iconografia paulista. O que não é pouco se a gente pensar nesse projeto Toné projetivo para todo o Brasil. Então, ele tem uma discussão sobre o que é iconografia e ele tem uma discussão sobre o método em torno das imagens e como elas são dispositivos de poder projetivos de São Paulo para todo o Brasil. E pagamos ainda muito tributo para isso, né? Um grande esforço da ANPU, historiográfico em torno dessa política de comemoração do bicentenários, né? Assim, que a gente que é mobilizador do coletivo, né? É do historiador, mas é do coletivo também, é pensar o quanto isso são questões dos processos de independências, e não de uma independência. Mas que o Toné está lá, de algum jeito, alinhavando essa noção, porque a gente tem um imenso quadro que está soldado na parede do Museu Paulista. Você não pode tirar o quadro sem cair a parede, você não pode tirar a parede sem danificar o quadro. Assim. É uma ideia de uma relação intrínseca, umbilical lá dentro, e de que isso, para nós, formados muito pelo livro didático de história, né, e pela presença capital desse museu, eu diria que é central, a gente tem essa ideia de que o 7 de setembro foi aquilo. Né? Assim, o que é muito forte. Né? Se você pensar que a gente imagina no Brasil, bem chama a atenção Jorge Colli, para o descobrimento do Brasil, que o Vitor Meirelles nos ensinou, e o 7 de setembro que o Pedro Américo nos designou. Então, é muito potente você imaginar isso. Né? Assim, isso é muito definidor. E aí o que o Magnus estava chamando a atenção é isso, o quanto essa noção de viajante, vamos dizer, tem protocolos de escrita e de escolhas historiográficas e políticas que muitas vezes não aparecem. E que eu concordo com ele plenamente. Essa é a primeira chave. A segunda chave, que eu acho e sigo achando muito importante, é aquela que o professor Boris Kossoi mostrou para a gente, que é uma das experiências de formação da fotografia. Aliás, o Florence é o primeiro a usar a palavra fotografia, a entender isso, e que me chamava a atenção para pensar essas materialidades. Mas o que eu achava que precisava ser uma pesquisadora um pouco mais fina nesse sentido? Primeiro, que significava eu não pôr o Florence apenas na chave do que é o viajante, e aí ele fica encerrado na expedição Langsdorff, ou colocar o Florence apenas na chave de que ele é mais um criando fotografia. E aí a gente tem que ficar testando se ele fez fotografia mesmo, né? Assim, e são as materialidades que regem. Preciso aqui fazer um parênteses. Para o século XIX, isso é um grande debate. O século XIX inventou de que o fotográfico são novas materialidades. E eles estão pensando essas materialidades debaixo de algumas chaves. A ideia de que essa imagem é portável, a ideia de que essa imagem tem mobilidade, a ideia de que você está lidando com uma visualidade dentro desses sentidos, e que pode ser uma commodity, e que pode ser um acervo. E não é à toa que o Arago vai defender que ela é uma imagem que fica entre arte e ciência. Eu acho essa decisão muito necessária, porque fala de uma outra episteme, fala de uma episteme onde a imagem, que é uma imagem indicial, né, marcada pelo signo, materialmente impressa nesse sentido, quimicamente, fotossensivelmente impressa, mas que decola essa ideia. Isso é muito importante. Só que eu imaginava, como eu tento apontar no estudo, de que havia trânsitos entre a experiência do que era o viajante
e trânsitos entre este homem que inventa o fotográfico. E esses trânsitos estão sendo pensados em como representar aquilo que é o mundo tropical, isso para ele é um problema, como que a gente representa o mundo tropical. E vale lembrar que ele produziu no Brasil a partir da década de 1830, já em torno da fotografia. Em 32 ele já tem experiência, 1832, aqui, na Vila de São Carlos. E eu tinha essa pergunta, que era de outro patamar, que é assim, como ninguém em Campinas falou este louco quer fazer isso? Como ninguém em São Carlos, na Vila de São Carlos, pequenininha, que está deixando de ser, naquele momento, produz muito açúcar, mas está reinvestindo tudo para virar um baluarte da produção cafeeira, né? Há uma mudança do capital nessa década, ele reinveste a sua forma de produção de riqueza, e o Florence é muito vinculado a esses homens, muito vinculado. Ninguém disse esse homem é louco, todo mundo disse, isso é bom, entendeu? Como é que aconteceu isso? Isso é um enorme problema para mim. E de outro lado, como é que essa aposta nas materialidades imagéticas que ele está fazendo estão em diálogo, isso é incrível, em escala global, com o que está sendo feito na França e na Inglaterra, entendeu? E eles estão lendo o mesmo parque de autores, é muito incrível. Há um autor, eu não vou contar a história longa dele, mas eu vou só contar um pouquinho dele. Ele é filho de um dos homens que montou o sistema de fábrica em Manchester. E ele escreve um texto, lendo um livro sobre fotossensibilidade, que é uma categoria química, física, descoberta entre a década de 1740 e 1750, você começa a ter os estudos indicando isso. Ele lê um livro e ele diz assim, mas com isso pode-se fazer muita coisa. Se pode fazer uma imagem, texto curtinho, publicado numa revista dessas de quero fazer ciência, mas quero uma revista para homens gentis, homens educados, gente letrada, né? Que você podia ler lá sobre o mel que faz não sei o quê, as abelhas bem aproveitadas, a produção cafeira e a fotossensibilidade como uma possibilidade de reprodução, né? E eles leem todos esse mesmo texto. E aí esse texto vira um problema de referência. Como é que eu faço uma imagem que seja fixa e permanente? E para o Florence, isso é um problema no mundo tropical. Porque ele pensa como estabilizar a imagem, isso é um grave problema para ele, mas também ele quer fazer uma produção imagética que interfira na cultura da prensa. Ele trabalhou com o Plancher, logo que ele chegou no Rio de Janeiro, na livraria. O Plancher, a gente imagina, eu apresento o Langsdorff, que o Plancher publica no jornal a procura do Langsdorff por um desenhista, coisa que o Florence era, entendeu? E o Plancher tinha o hábito de arregimentar, o Marco Morel explica isso para gente, uma série de migrantes franceses, a maioria fugido do mundo napoleônico, derrotado, e que aportavam no Rio de Janeiro. Mas que vão ser cabeleireiros, homens do exército, gente que pode trabalhar para abrir estrada, o que é uma grande demanda no Rio de Janeiro, percebe? Essa gente que o Plancher está negociando. E ele vai para o Langsdorff. O Langsdorff, olha que incrível, tem na fazenda Mandioca uma espécie de espaço de sociabilidade letrada que a gente lê como viajante, mas que a maioria são grandes diplomatas que tomam para si o problema de como vamos viajar. O Langsdorff tem dois grandes problemas. Ele faz um acordo com o Dom Pedro da criação da comunidade de imigrantes para a província do Rio de Janeiro, de como que você pode trazer gente de fora e criar outras formas de trabalho. Isso é um grande tema da década de 1820, que aparece em 1831 de forma explosiva com a lei de 7 de novembro. De outro lado, nesse grupo, o Langsdorff vai congregar uma série de diplomatas muito bem formados, a missão austríaca, que veio com a dona Leopoldina, e uma série de homens vinculados ao estudo da história natural, de quais são os objetos que se recortam da história natural, como estudá-los, como descrevê-los e como mantê-los na sua materialidade. E o École Florence, nesse sentido, tem esse problema. Como que eu reproduzo da natureza uma intervenção de uma reprodução palpável em papel, é sempre em papel, para ele o problema é o papel, e que essa informação conte, de algum jeito, essa natureza que tem nos trópicos, abaixo do Equador, entendeu?
porque essa natureza precisa circular, tem que ser mais conhecida, tem que ter mobilidade e ela tem que ter um certo senso de autenticidade. Isso, para ele, é uma exigência de como ver. Ele tem uma passagem muito bonita, eu gosto muito dessa passagem, porque é uma admissão de um homem que está estudando como é que vê, um homem que tem uma câmera, isso é claro, que trabalha com essa câmera, é um homem que tenta várias vezes como estabilizar uma imagem, e ele diz assim, imagine, eu passei pela Bélgica e vi uma enorme obra do Rembrandt, mas eu não sabia que aquilo era um Rembrandt. Eu não sabia que aquilo era grande obra, então eu não vi. Eu acho esse Assim, né? Isso é incrível, né? incrível, porque ele faz uma experiência singular, né? Singular para a gente, de elementos transculturais. Por quê? Posso falar só mais um pouquinho sobre isso, Pode Júlia? falar a noite toda. Não, a noite toda não, imagina. Não, é porque o Hercule Florence tem uma dimensão para ele muito importante. Ele, quando chega ao Brasil, e quando ele convive no Brasil, porque ele faz a grande expedição Langsdorff, não sei se todo mundo sabe, mas sai do Rio de Janeiro, reembarca em Santos, quando ele vem para Santos para embarcar, para começar o interior paulista, subir pelo Mato Grosso e chegar ao Amazonas, que nunca tinha sido feito como viagem, você tinha as monções, mas como fazer para subir é um inferno, né? Assim, longa viagem, uma viagem muito difícil. O Langsdorff era um viajante experimentadíssimo, ele já tinha feito a circunnavegação de toda a Rússia em relação ao Japão e conhecia parte do Ártico. Então, nós não estamos falando de um cara desprovido de recursos. Já tinha publicado, já tinha estado em Lisboa, já tinha estudado os peixes que você podia recolher em Lisboa de várias partes do ultramar, não só do Atlântico. Então, nós estamos falando de um viajante, se a gente quiser usar esse termo, que é viável nesse caso, muito experimentado. Ele é uma viagem, uma excursão financiada pela monarquia russa no período, com todo o aval oficial do governo petrino. Então, nós estamos falando, além do mais, de um empreendimento diplomático. E os homens que estão indo como desenhistas, aqueles contratados para fazer retratação, ilustração do período, vai ser o Aimé Tonet, o Aimé Adrien Tonet, que é filho de quem é, e também já tinha feito uma grande viagem de circunnavegação, passando pelo Pacífico, inclusive. A gente tem o Rugendas e a gente tem o Florence. Os três vinham de famílias que tinham tradição artística. O pai do Florence foi professor de desenho de escola pertinho de Nice, né? E os tios da mãe são pintores da Casa Real. Então a gente não está falando de gente desavisada. Essa ideia de que eu pego desenho é porque tem um treino familiar ali que não é pequenininho, não. E ele se vê como novo Robinson, ele fala isso. Ele é um leitor voraz do Robinson, ele adora o livro do Robinson Crusoe, e ele olha para isso como alguém que cria, num lugar desconhecido ou novo, artifícios. E em diálogo, eu acho, com agentes do lugar. Ele é um sujeito que sempre teve uma preocupação com quilombos, e o que é estar num quilombo. Ele tem uma enorme preocupação em como fazer a representação e o desenho das marcas corporais das várias etnias com as quais ele vai conviver e como que se dá a mestiçagem entre as pessoas, tendo o zelo de pôr os nomes delas nos cadernos dele, que tem no Instituto Hercule Florence, tem uma coisa impressionante, porque tem o desenho de uma menina, e ela é mestiça, filha de tal, ela é mestiça. Então ela é filha de um mestiço com um branco. E está escrito Sebastiano. Entendeu? Então você sabe o nome das pessoas. É um trato diferenciado. Embora seja um homem que teve escravos, usados, um homem que enriqueceu na localidade e que está pensando as formas de representação dos impressos e do fotográfico. Agora, por que eu posso chegar no Hercule Florence? Porque a gente tem no Brasil uma situação muito específica, Júlia, que eu acho muito interessante. A gente tem um arquivo fotográfico do Dom Pedro, que resultou na coleção Teresa Cristina, que está na Biblioteca Nacional, e que passa a ser estudada a partir dos anos 80, sistematizada, posta mais como um problema. O Jornal aposta nisso e trabalhou muito nisso. De outro lado, a gente tem esse arquivo do
Florence, do Hercule Florence, que fica com a família, parte no Museu Paulista e uma parte na Biblioteca Nacional. O que é muito interessante da gente prestar atenção de como se deu essa organização do material. E a gente tem, para o século XIX, essa experiência que também me leva a pensar nos acervos, que é do Gilberto Ferrer reorganizando o parque de fotográfico do Marc Ferrer, que também era um sujeito organizado e que pensava o fotográfico. Então, a gente tem uma condição de acervo para ser pensado que também me convidava a não olhar a fotografia ou me convida de uma forma naturalizada ou dizendo apenas é uma representação do real. É como o fotográfico no século XIX, e isso me parece estratégico da gente conversar um pouquinho, ela nos dá a ver uma arqueologia das mídias, ela nos dá a ver materialidades que moldaram uma percepção do fotográfico lá e que não estão mais com a gente, entendeu? Mas que estavam nas potências delas. Por isso que essa arqueologia é importante, que para um Hercule Florence, e dos que eu conheço, é onde esse debate transcultural aparece de forma mais gritante, para ele é interessante pensar que a reprodutibilidade técnica, e ele está pensando nisso, tem que dar conta da natureza, e é uma natureza que está derrubando matas. O primeiro esforço dele é de copiar os cantos dos pássaros. Por isso que ele faz uma zoofonia, ele é considerado o pai da zoofonia. Por quê? Porque ele está derrubando matas e ele está fazendo a queimada. E aí ele vê toda a passarinhada voando, vai-se embora. E ele diz, como que eu vou reconhecer esses pássaros se eles vão cada vez mais entrando para as matas? Entendeu? Então ele está muito preocupado em achar sistemas de reprodução disso. Assim como as imagens. Como é que eu dou conta de que a imagem diga? Tem uma fotografia dele que está perdida, ou que a gente não tem mais, mas que é um relato, dele fotografar a cadeia da cidade. E é um dos primeiros exercícios. Todo mundo fotografou muita coisa, mas ninguém fotografou cadeia nesse momento, na década de 30. Então, é uma emergência de uma imaginação que nos pega muito, porque hoje, em escala planetária, todo mundo é fotógrafo amador, né? Assim, concorda? A gente pode estar aqui e alguém pode estar fazendo um print da gente, que é um ato fotográfico lá pelas tantas, né? Assim, isso que a gente originalmente era um telefone, o celular, mobile, ele virou máquina fotográfica, virou o seu GPS, virou o seu mapa. Essa concentração nos conta muito. Mas ele faz parte dessa primeira geração de homens que imaginou isso, entendeu? E que teve um alerta de como... E para ele necessariamente seria uma commodity. Para ele necessariamente seria alguma coisa marcada pela mobilidade. Necessariamente marcado pela portabilidade, tudo associado à visualidade. Se assim não fosse, não cumpria o lugar. Tanto é que ele prefere a poligrafia, que é outra invenção dele, a essa, porque a poligrafia tinha um resultado visual melhor. É muito interessante a gente pensar essa dimensão. E aí eu acho que eu volto, só para fechar a sua pergunta, de que no Brasil, a Ana Mauad tem mostrado isso de uma forma muito interessante. Os estudos do fotográfico foram a porta de entrada, vamos dizer, do debate da cultura visual. E aí me punha mais esse lugar do interdisciplinar, entendeu? E o debate. E eu faço parte da primeira turma na Unicamp que teve aula de História da Arte dentro do Departamento de História. Então, sim, é a primeira turma que assiste às aulas do Jorge Colli, do Luiz Marques e do Alexandre Eulálio, que era professor no IEL, mas que também participava. Então, assim, é uma turma de graduação que pela primeira vez, e acho que isso é um dado que a gente precisa um pouco prestar atenção, que é novo, né, na formação de graduação em História no Brasil naquele momento, que tinha na arquitetura, né, por tradição de grade, e acho que faz todo sentido, isso é quase que uma autoevidência, né? Mas na história não era. Então, eu acho que também dava essa outra dimensão de formação, né? Assim, dimensão de formação mesmo. Ai, desculpa, tô falando muito, sorry. Não, não tem nenhum problema, pelo contrário, a ideia da entrevista é justamente que o entrevistado fale. Ai, Não, o que a gente tem é um problema. Nós só temos 10 minutos, mas eu claro. queria. Pode estourar um pouquinho, não tem problema, não. Mas eu queria que a gente encerrasse com
trazendo para agora, né? Porque você abriu a sua entrevista falando de agora, rememorou toda a trajetória dos cursos na Unicamp, daí eu fiz você fechar um pouquinho na fotografia, eu queria que a gente reabrisse. Para pensar o século XIX, a gente tem a fotografia, para pensar o século XX, a gente tem a foto, tem o cinema, tem outros recursos. Para pensar o século XXI, além de tudo isso, a gente tem este universo que às vezes parece infinito, né? Que parece que certamente é incomensurável, de culturas de mídias e, para usar um termo que você já usou na entrevista, essa plataformização, né? Ou databasificação da vida. Como que um historiador lida com isso, Yara? E os nossos cursos oferecem recursos para que esses historiadores lidem com isso? Mas como a pergunta principal é como um historiador lida com isso? Esse mundo que não para de prodigar em novos recursos visuais, em novas possibilidades visuais. Júlia, acho que você toca num tema que eu acho fundamental a gente prestar atenção nele. Assim, pensando na formação em mídia, os nossos estudantes também não podem prescindir de ter história. Esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental. Você tem uma ideia, é um curso de graduação, onde os alunos fazem uma média de 12 disciplinas de história, sendo que uma delas é um laboratório de história e mídia, né? Assim, que eu acabo ministrando no quinto semestre. Por quê? Porque nos parece fundamental, e isso nos parecia fundamental já em 2000. A grade é a mesma do ponto de vista do nexo duro dela. Ela é a mesma desde então. Ela tem mudanças aqui e acolá, mas nada que desestruturou. A gente até pensa várias vezes, mas é porque tem certa inteligência ainda que ela é muito interessante para a gente. Porque a gente tem uma obrigação, vamos dizer, de formar alguém pensando em mídia de forma cidadã, né? Comprometido com uma sociedade democrática. Né? Valores de uma sociedade democrática, com a intervenção democrática e com processos criativos, porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante, do quanto a gente pode pensar processos criativos que sensibilizem a gente a ter uma história visual e a gente a entender como é que as imagens nos capturam de algum jeito, o que não é, de forma nenhuma, neste caso, qualquer desmerecimento às relações do letrado, da escrita, não é nada disso. Então, acho que essa é uma primeira coisa a dizer, que também a pessoa que se forma pensando esse campo de mídia tem uma noção de historicidade que é estratégica e necessária. Por quê? Porque senão fica muito fácil cair numa espécie de canto da sereia, que às vezes é muito encantador, de que você pode produzir uma verdade manotropo. É fácil você se render a um sistema comunicacional que seja do fake news, porque aí você só faz a forma, né? Você não está preocupado como é que é isso. Então, acho que essa é uma dimensão muito importante. Assim como a gente tem uma atenção em discutir com as pessoas de que o plano comunicacional estava, não por exemplo, mas de forma gritante, singular, trágica, no interior de um campo de concentração. Isso o Primo Levi mostra para a gente de forma muito clara. Né? Isso não é a negação, isso é o movimento dele mesmo. Então, esse é o grau, vamos dizer, de necessidade de pensar o que são essa virada, né? Essa guinada para o mundo das mídias, de uma cultura das mídias, onde elas têm esse papel tão hegemônico do ponto de vista do cotidiano, em expansão. Há um livro que o título me parece perfeito, porque ele diz assim, parece que as mídias são ilimitadas, não é? Parece que elas só estão em movimento de expansão, né? E isso é muito interessante a gente pensar, o que é isso que é irradiador? A política institucional não pode abrir mão dela, o jogo político não pode abrir mão dela, e a gente está descobrindo o quanto essa condição de vida coletiva está pagando tributo para esse processo, né? Então, acho que também para a gente tem uma dimensão aí muito importante. O que eu vejo no campo da história? Eu acho que muitas vezes a gente precisa entender não é uma questão do outro, é uma questão minha, né? Sim. De como que essa plataformização está significando um processo de algoritmização que implica a gente entender melhor das linguagens por onde isso passa.
como é que isso tem um campo do visível e um campo do invisível? Como é que isso tem grandes negócios? Porque acho que esse é um dado importante. Nós estamos falando de grandes empresas, né? A gente está falando de grandes empresas que têm uma enorme capacidade de existência global. E nessa existência global, a gente tem algumas mudanças enormes que fazem com que a gente tenha que revisitar alguns elementos que são fundamentais da vida do historiador. Por isso que eu acho que o historiador tem que ter sensibilidade a isso. Pouco importa se ele está trabalhando com antiguidade ou com Idade Média, o que poderia soar como aquilo que está lá longe, porque não é. Qualquer acervo que a gente vai trabalhar hoje está passando por esse processo, né? E se a gente não fizer uma discussão dos arquivos desta maneira, o quanto é que eles estão sendo redefinidos através de processos de digitalização, de políticas de visibilidade, através de uma revisitação daquilo que se elege como que deve permanecer e o que deve ser deletado, a gente tem que parar para pensar, né? Então, acho que esse é um dos primeiros lugares que eu chamaria a atenção. A outra coisa é as formas de escrita da história estão passando por aí, a sensibilidade da história também, né? Assim, a formação de uma espécie de senso comum das formas protocolares e não protocolares, disciplinares e não disciplinares da história, estão em diálogo com essas mídias e com essas formas de algoritmização, porque você tem não só uma informação, mas uma noção de realidade e suas várias maneiras de acontecer articulados a essas mídias, não é? E as percepções do tempo em torno disso, concorda? As noções de temporalidades como experiência social, como construto social. Então, se a gente não prestar atenção nisso como elementos de problematização para o historiador, e acho que não é à toa que as nossas associações, os cursos, as graduações estão apostando tanto em prestar atenção em como se faz verbete de Wikipedia, em como que a gente pode criar difusão do campo da história, do saber histórico, através dessas mídias, o quanto a gente necessariamente tem que ter políticas de visualidade e políticas de disseminação da informação, de divulgação científica e compreendendo essas mídias e esse processo de algoritmização que passa pelas formas de trabalho, né? Assim, que o historiador que está sendo formado hoje em dia, que não saiba pensar que ao ler um documento digital, um objeto digital, ele está perdendo coisas, vamos dizer, na base da Biblioteca Nacional. Porque você pode ter uma excelente reprodução, um zoom maravilhoso, mas você não tem espessura do papel, você não tem a cor do papel, você tem um balanceamento de cor, né? Assim, tudo isso é redefinição, que pode estar com a imagem, mas pode não estar. E isso redefine. Veja o que mudou no Brasil o estudo do século XIX a partir do momento em que a gente tem a database dos periódicos postos lá. Então, a gente tem uma mudança significativa. E se assim não bastasse, ainda tem uma mudança nos nossos processos de subjetivação e nas formas de fazer o processo de profissionalização. Quem não aprendeu a lidar com essas máquinas, né? E ao mesmo tempo entendeu que o seu mundo do trabalho e os seus processos do que você é estão agora articulados e é com quem a gente lida também, não está entendendo como é que está se organizando o regime de verdade, entendeu? Então eu acho que é uma cultura das mídias que a gente tem que pensar nela não só como um instrumental, mas como formas de produção, difusão, reapropriação, reinvenção dos próprios regimes de verdade, né? Assim, dos próprios regimes de verdade. E eles estão num processo de interferência da percepção das temporalidades, como experiência partilhada, coletiva e individual. Então, é nesse sentido que eu acho que põe para a gente um problema de base, vamos dizer. Um problema um pouco incontornável. Um pouco mais, um pouco menos, mas incontornável. Um convite a pensar, por outro lado. Né? É um convite a pensar. E você nos convidou muito a pensar hoje. Acabou o nosso tempo, então infelizmente não dá para prosseguir. Vamos ver se um dia... Eu sempre quando acabo as entrevistas, eu fico pensando, bom, eu queria mais tempo, né?
o Zé Alves, que está nos assistindo, falei para ele também isso. Vamos ver se um dia a gente prossegue essa conversa ao Claro, vivo, né, para trazer mais discussão. Yara, muito, muito obrigado mesmo. Foi uma delícia te ouvir. Foi super claro, foi super instrutivo. Muito obrigado mesmo. Uma Júlia, alegria, um prazer ter você aqui. Júlia, eu que te agradeço muito. E eu gostaria, posso falar só uma coisa? Sim, um segundo, Quanto você quiser. Não, não, não. que é uma coisa assim, uma alegria terminar o ano assim. É uma das últimas atividades que eu tenho do ano. Ainda tenho um texto para entregar, mas tudo bem, mas assim, uma das últimas coisas que eu tenho do ano. E eu tenho uma alegria contida, mas que atravessamos os 4 semestres assim, com os colegas e com esse encorajamento coletivo, partilhado, né? Que é poder ouvir o colega e o poder estar junto, que seja assim. E isso nos leva, né, para o dia seguinte. Isso é muito E saudável, isso é muito importante. Então, eu queria te agradecer muito e agradecer o trabalho de chamar 45 colegas para falar. Isso não é pouco, isso é uma política de intervenção muito saudável que a revista da USP faz. Então, meus melhores cumprimentos e muito, muito obrigada muito pela obrigado. oportunidade. Muito obrigado. A gente vai chegar a 100. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar a 100. Aí, vamos brindar ao vivo. Você chama lá, Isso, exatamente, exatamente. tá bom? Bom, eu quero agradecer para todo mundo que nos acompanhou nesse ano, em nome da Miriam Dolikoff, editora da revista, da comissão editorial, que vira e mexe está aqui participando. Bom, o Chico tem cadeira cativa, foi o primeiro entrevistado, acho que não perdeu nenhuma até hoje. Mas em nome da Miriam, em nome da comissão editorial, agradecer para todo mundo que deu entrevista. O Zé está aqui, o Júlio está aqui, a Yara, obviamente, uh, e para todo mundo, principalmente, que acompanhou essas conversas esse ano. Ano que vem a gente prossegue mensalmente, uma vez por mês, porque também as coisas vão retomando, a gente espera que as coisas retomem o seu ritmo presencial e daí esvazia mais esse tipo de atividade, mas elas não podem deixar de existir. Então elas continuam no ano que vem. Já já a gente começa a divulgar os primeiros nomes, já tem 3 ou 4 confirmados, tal. Sobretudo queria agradecer a todos e desejar para todo mundo que acompanhou, para você, Yara, para todo mundo, um 2022 digno. É o que a gente tem que ter, né? Muito obrigado. Obrigada, Júlio. Que seja digno, tudo. 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 Obrigado para todo mundo. Muito boa noite.